cristão entra em guerra, eu queria que você refletisse comigo e deixasse a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Nós sabemos que hoje, se o Brasil entrar em guerra, nós temos por obrigação defender o nosso país. Temos essa obrigação pelas leis da Constituinte e temos a obrigação pelas leis de Deus, que nos ordena que nós cumpramos a lei do nosso país. Devemos cumprir. Eu sei que até aqui você entendeu e provavelmente concorda com isso, pois é legal. Agora observamos um detalhe. Por muito tempo, por muitas décadas, por centenários, os cristãos foram proibidos por muitas congregações, muitas religiões, muitos ministérios, de entrar em política, em disputas políticas, concorrer a cargos públicos, políticos. Mas agora observemos. Nós vimos aí no começo que se tivéssemos uma guerra aqui hoje no Brasil, era dever nosso como cidadão brasileiro e também como cristão entrar na guerra se formos convocados. Uma vez isso, nós sabemos que também temos cristãos generais, nós temos cristãos na política, nós temos cristãos nas secretarias de estados e em muitos lugares no país. Por que não termos cristãos na política? Tudo bem, ainda não cheguei no ponto que eu queria chegar. Sabendo disso, por que não entrarmos também nessa guerra cibernética agora? Por que a igreja é tímida ao entrar na guerra cibernética, nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas também entrar em defesa dos nossos governantes, né, que pedimos tanto a Deus. Eu vi ali, nós sabemos, o Brasil, principalmente nessa última década, pediu muito, orou muito e nós acompanhamos para que Deus enviasse governantes. Deus enviou vários aí. Eu não vou citar nomes aqui, mas colocou muitos deles no Senado, né, na Câmara dos Deputados Federais, nas prefeituras estaduais, nos governos estaduais e em diversos órgãos públicos e órgãos políticos. E nós agora não podemos virar as costas para essas pessoas que estão defendendo o nosso país. Nós tivemos recente agora, né, no mandato passado, um presidente que protestava, que processava a bandeira Deus, Pátria, Família, defendia a liberdade religiosa, aliás, ainda defende. Nós temos aí uma gama de senadores, de deputados estaduais e federais, nós temos uma gama de pessoas lutando no Senado, em todos os órgãos públicos. Nós temos também uma população, milhares, milhões e milhões de patriotas lutando pelo Brasil, inclusive usando as suas redes sociais para combater, rebater a guerra cibernética. Nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra cibernética. E a esquerda, ela tem trazido todo o recurso que ela pode para atacar nas redes sociais, como a guerra cibernética, rede social. É dever nosso, como cristão, como católico, como conservador, também lutarmos. É dever nosso combater, é dever nosso apoiar os nossos governantes que nós pedimos por tanto tempo a Deus que colocasse eles no poder. Esses governantes estão, alguns deles, até sendo processados, outros já estão exilados, e nós às vezes viramos as costas e achamos que não podemos fazer nada, que nós devemos deixar apenas para os governantes. Nós esquecemos que nós votamos às vezes, nós esquecemos que o compromisso não acaba ali no voto. Nós esquecemos que as redes sociais hoje são invadidas, né, com a guerra cibernética, nos abusos, nos ataques contra os direitos das crianças, com a política implantada nas escolas, com a ideologia de gênero, o ataque à liberdade religiosa, o ataque ao agro, às nossas economias, ao nosso futuro. Não tem como falar de tudo aqui. Eu sei que você não é sabedor dessas coisas. Agora, eu queria te pedir, você como cristão, você como conservador, você como católico,
você que é um líder religioso, um líder eclesiástico, eu queria que você tirasse a timidez de achar que o cristão, que o católico não deve entrar na política, não deve combater essas coisas. Inclusive, se possível for, cada um da sua forma. Não, eu costumo dizer entre os dentes, me entenda, não achei a palavra certa, aquele tipo de pessoa que às vezes fala, escolha o seu candidato, isso, aquilo, até numa reunião, numa igreja. É claro que os cultos, eles não são, cada um tem a sua religião, a sua doutrina, mas nós devemos incluir também ensinamentos sobre como se comportar na política. Devemos também, é muito importante, é necessário que a igreja, tanto católica como cristã, inclua em suas palestras, em seus ensinamentos, algo sobre a política. Nós vemos aí que todas as vezes, tanto na Bíblia como nos dias de hoje, quando uma nação não é orientada sobre a política, lá no passado se dava outros nomes. Teve a época dos reis, a época e várias outras épocas. Né? E nós vemos que toda vez que a nação estava despercebida, ou seja, despercebida dos princípios de Deus, elas não se orientavam, não estavam orientadas, atualizadas sobre as questões políticas, o que estava acontecendo. Nós sabemos que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Esse comunismo, ele atacou em quase 100%, foram cristãos, católicos e conservadores. Pessoas que nós sabemos que defendiam a bandeira Deus, Pátria, Família. Então estamos em uma guerra. É um pedido, é um apelo que eu estou fazendo aqui. Eu falo de diversas formas, às vezes com um tom mais forte, às vezes com um tom mais fraco. E dessa vez eu peço a você, mais uma vez, tenha misericórdia. Você que é um líder de bairro, você que é um católico, você que é um pastor, você que é um líder eclesiástico, você que tem voz, você que tem menos voz, você que tem uma rede social grande, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque quando você, cristão, quando você, pastor, declara em suas redes sociais a sua posição partidária, você já vai entrar numa guerra natural contra as pessoas que estão ali dominadas pela essa ideologia da esquerda, que já foram, como é que se fala? Esqueci a palavra aqui. Eu vou chamar de educados pela esquerda, pelas suas ideologias. Eu sei que você vai receber ataques também de outros membros que ainda não entenderam o que é essa guerra, nossa necessidade de estarmos nessa guerra, de estarmos nessa luta. Você também vai receber um ataque espiritual. Porque você pode ser, de repente, eu estou falando aqui para um líder eclesiástico, de repente eu estou falando para um pastor, um missionário, de repente eu estou falando para um cristão, que às vezes é um cristão de banco, mas você também tem rede social. Nós precisamos entrar nessa guerra. Essa guerra é uma guerra do bem contra o mal. E a igreja sempre lutou contra o mal. E hoje, lutar nas redes sociais, combater a guerra cibernética, é mais do que uma obrigação nossa, como cidadão brasileiro, como cristão, como defensor dos princípios Deus, Pátria, Família. Eu sei que é difícil. Vocês não sabem, eu recebo elogios, né, apoio, mas também recebo muitos ataques no dia a dia sobre as minhas abordagens. E isso é normal. Todas as vezes que nós entrarmos numa guerra, nós vamos ter os prós e os contras. Agora nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser covardes, nós não podemos ser tímidos, nós não podemos correr da nossa responsabilidade. É muito fácil jogar a culpa, colocar lá no Senado, colocar no presidente, colocar nos deputados estaduais, federais, é muito fácil colocar a culpa nos outros. Mas eu quero ver se nós vamos fazer a nossa parte, fazer o dever de casa. Se for preciso nessa nação de parar o país, paremos. Pare o agro, pare os caminhoneiros, pare o comércio, pare todo cidadão. Desde o Emerson, que é um trabalhador que trabalha de manhã para comprar a comida da janta. É para todos, essa é uma guerra. Nós sabemos que se nós perdermos essa guerra para o comunismo, nós vamos virar uma Cuba, vamos virar uma Venezuela. E depois nós vamos ver muitos cristãos lutando, sendo massacrados. Nós vamos ver conservadores, nós vamos ver católicos, nós vamos ver uma nação perdida, nós vamos ver uma nação clamando a Deus. E eu acho que Deus, olhando lá de cima, vai falar.
Vocês viraram as costas. Vocês não lutaram. Quando eu digo lutar, é claro que nós devemos fazer essa luta pedindo a Deus. E quando eu falo aqui, eu sei que tem muitos cristãos que têm conhecimento. Eu sei que católicos têm conhecimento e falo também para líderes eclesiásticos.